O risco de pobreza e privação desceu ligeiramente em Portugal no ano passado. Apesar disso, 19% dos residentes do nosso país são pobres. Têm rendimentos mensais inferiores a 439 euros por mês. Uma situação que melhorou no que diz respeito às crianças, mas agravou-se no caso dos idosos. 328. Armando Pinto tem 78 anos. Este agricultor de Viseu é um dos rostos das estatísticas. Vive com uma reforma 119 euros abaixo da linha de pobreza. Como é que se vive com uma pensão dessas? Então, tenho que viver e pagar quarto e tudo. A gente quer comprar uma peça de roupa, não pode comprá-la muitas vezes. E mal ganha para comer e para os medicamentos, que eu gasto muito medicamento por ano. É uma das situações mais preocupantes reveladas esta quinta-feira pelo INE. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, 18,3% dos idosos vivia na pobreza em 2015. Um agravamento face ao ano anterior. Alguma vez teve o complemento solidário para idosos? Não. Nunca teve, nunca pediu? Não, não sei disso, não sei nada disso. Não sei nada disso. Muitos idosos ficaram descapitalizados. E estamos a falar de idosos não da classe pobre, da classe média. Perderam todas as suas poupanças para que os seus filhos não passassem mal e os seus netos. A crise continua a marcar a realidade da pobreza em Portugal. O inquérito ao rendimento e condições de vida do INE mostram uma melhoria, mas ligeira, que por vezes nem se sente no terreno. Pois olha, na Cáritas aquilo que nós temos é verdade que tem aparecido menos casos novos, mas tem as pessoas que vieram à Cáritas há 4, 5 anos a virem mais vezes porque já não têm o subsídio de desemprego. Em termos globais, 19% dos residentes em Portugal, quase 2 milhões de pessoas, estavam em risco de pobreza em 2015. Ou seja, vivem com rendimentos mensais inferiores a 439 euros. Menos 0,5 pontos percentuais que em 2014. É muito mais fácil deixar aumentar a pobreza num ponto percentual que reduzi-la num ponto percentual. Durante a crise, nós recuámos para o início do século. Esta recuperação está a ser feita a um ritmo muito mais lento e, portanto, neste momento, os nossos principais indicadores de pobreza melhoraram, é verdade e é positivo, estão ainda longe dos valores existentes antes da crise. Melhorou a situação dos menores de 18 anos, tradicionalmente a faixa da população mais afetada. Mas as famílias numerosas e as famílias monoparentais continuavam em 2015 mais vulneráveis à pobreza. Mantém-se também a forte desigualdade nos rendimentos e o nível de pobreza entre os desempregados. A taxa de pobreza continua acima dos 40%, o que significa níveis de pobreza muito preocupantes. Há um outro facto que também continua a ser preocupante, que é nós continuamos a ter cerca de 11% de pobres entre as pessoas que trabalham. Dados para os quais é preciso olhar, mas, sobretudo, agir.